Fala pessoal, Vinícius Machado aqui, estamos começando mais um podcast Influência com Sotaque. Eu estou com uma pessoa que eu admiro muito, sou muito grato pelas portas que ela já abriu e admiro o trabalho, mas principalmente a energia que ela coloca nas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, porque eu quero trazer um tópico aqui sobre a boa energia nas comunicações. Eu estou falando com Tassi Coutinho. Obrigado por estar aqui, eu estou muito feliz. Muito feliz em estar com você, trocando essa energia, aprender com você, que tem muito para ensinar, já me ensinando no dia a dia, mas agora eu quero compartilhar o que tem aí nessa cabeça maravilhosa com todas as pessoas que estão assistindo a gente. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Vini. Espero poder compartilhar com vocês tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, aquilo que a gente aprende também fazendo acontecer no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos. É isso aí, eu queria entender como foi que tu caiu nesse mercado de marketing de influência. Onde começou? E como que hoje você vê esse trabalho, né? Que é um trabalho que a gente gasta muita energia no dia a dia para entender, para contratar, para recrutar. E aí depois eu quero aperfeiçoar um pouco mais sobre esse assunto. Certo. Bom, eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela SPM do Rio Grande do Sul. E desde muito cedo, no começo logo da faculdade, eu já comecei a trabalhar em agência. Atendi grandes clientes do Sul, do país, até nacionais. E dei uma cansada. Cheguei uma hora que eu falei, gente, eu não estou conseguindo dar conta da faculdade, de trabalhar. Eu fui trabalhar com um cliente me tirou da agência, me puxou para dentro dele. Só que aquilo estava consumindo muito. A gente, publicitário, sabe como é a vida de publicitário, né? Então eu precisava muito pouco corrida, né? Um pouco. E a gente pouquinho. Tem bastante horário, né? A gente tem os horários tudo bem certinho. Brincadeira à parte, a gente sabe que é uma correria. E aí eu decidi mudar os rumos da minha vida profissional e fui trabalhar numa grande empresa brasileira na área comercial. E ali eu comecei como trainee e terminei como coordenadora de vendas. Eu tinha uma equipe de vendas, eu fiquei 7 anos nessa empresa. E eu brinco, eu sou muito grata a tudo que eu vivi na área comercial, que também não é fácil, é bem complicado, é bem difícil. Bastante intensa. É bem intensa, é muita meta, é muita coisa para você bater, são muitas pessoas para você coordenar. Mas ali eu aprendi sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre processos, que querendo ou não, quando eu voltei para a publicidade, me ajudaram muito. Mas a minha volta para a publicidade foi o seguinte, uma vez que a gente é mordido pelo bichinho da publicidade, dificilmente a gente escapa dele. É verdade. Né? Então eu comecei a sentir falta da própria correria da qual eu fugi. Da energia caótica que a gente vive. Exato, dessa troca, dessa coisa do buscar mais, aprender mais, saber mais. Eu já estava ficando muito padrão o meu trabalho, eu já não estava mais conseguindo aprender. E quando eu não consigo mais aprender, a hora que eu falo isso aqui, não consigo Preciso mais. mudar. Preciso mudar. E aí, uma grande amiga minha, a Rafa, me indicou para uma vaga no comercial de uma agência que fazia gestão de carreira de artistas. E aí, a Titânio, eles me chamaram. Inclusive, a gente fazia a gestão de carreira do Felipe Tito, do Arthur Aguiar, do Fernando Torquato. Era muito bacana a agência. E eu entrei para a área comercial, mas tivemos ali reestruturações. Teve a chegada também de um grande amigo, que virou amigo, que é o Henrico, que ele veio, já trabalhou em muitas agências grandes de São Paulo, para tocar à frente de marketing de influência. E ali eu aprendi real o que era marketing de influência, porque uma coisa é você ter o artista e as marcas irem atrás dos artistas, é um tipo de marketing de influência, querendo ou não, que você faz. Outra coisa é quando você tem a visibilidade como creators, e eu vou entrar um pouquinho, porque Sim. Eu fiquei um tempo nessa agência, aprendi muito, aprendi como trabalhar com artistas, né, como entender a vida de um artista e como o artista entrega para a influência, mas eu também quis aprender mais. E aí eu fui para uma agência que ela era menor, mas ela era focada em nativos digitais das plataformas. Os creators mesmo. Creators mesmo. E ali eu trabalhei com nomes que, tipo, eu tenho o prazer de ter trabalhado, nomes que são, muitos deles hoje, referência no que é creator de qualidade. Então, dali, eu estava como head de atendimento e operações, eu recebi uma ligação da Tato. A Tato é vice-presidente de produção da Macan. Uhum. E foi muito engraçado que ela me ligou e falou assim, olha, eu tenho um desafio para você. Eu falei, desafio vaga? Ela, desafio. E aí, nesse desafio, ela me falou, eu gostaria de te convidar para fazer parte do nosso hub de influenciadores da Macan. A gente era uma turma bem pequena, era uma equipe bem pequena, mas profissionais, assim, fantásticos. Profissionais super competentes, super dedicados, que,
Hoje cada um está numa frente. Uma virou... Bom, eu não sei se eu posso falar o nome das Pode, claro. pessoas, mas a nossa turma 1 hoje está na Suba, hoje virou sócia da Mudar, outro está na David. Então, é uma turma que ali... Foi todo bem mundo embrionária, é né? embrionário. Eles criaram praticamente a área de marketing de influência dentro da Macan. Eu vim para complementar o grupo e realmente foi um desafio, porque a gente atendia nesse grupo pequeno contas como Mastercard, Americanas, Centrum, Ambev, a gente tinha conta da Beats. E foi muito engraçado, assim, porque na primeira semana já me colocaram para trabalhar com a Anitta. Eu fui jogada. Só. Você vai executar um job com a Anitta, que foi o Beats Zodiac. Sim, claro. Que a gente Acompanhei ganhou prêmios super. e prêmios Muito, e prêmios. muito. Foi incrível aquele trabalho. Não, fantástico. Eu estava no máximo um mês na agência. Quando... E já pegou esse job para tocar. Tá, se eu te perguntar muito sobre esse movimento, cada vez mais as agências, obviamente, têm núcleo de marketing de influência dentro delas, né? Mas isso é uma coisa recente. É o quê? Tem o quê? 4 anos para cá, mais ou menos, 3 anos para cá, que esses núcleos de fato foram existindo. Mas de 3 anos para agora, o que é que já mudou dentro do olhar e do mindset de uma agência de 3 anos atrás que cuidava de marketing de influência para o que elas estão pensando hoje? Certo. Realmente, Vini, é uma área que dentro das agências hoje internalizada é muito recente, né? A gente sempre teve parceiros, sempre teve bastante parceiros, e continuamos tendo. Sim. A gente entende a importância dos nossos parceiros nessa frente de execução, de projeto. Os braços mesmo, né? Para nos ajudarmos. Mas o que eu vejo hoje é que há 3 anos atrás, tudo para a gente também era novidade. Até como ter isso interno dentro de casa, né? Quando vinha o briefing do cliente, como que a gente recebia esse briefing e entendia ele ao ponto de perceber como que ele ia conversar com toda a campanha? Porque quando a gente recebe um briefing de marketing de influência, a gente não pode pensar só no influenciador, mas é como isso é costurado com toda uma campanha. O que a parte criativa está falando? Qual é o planejamento, até mídia, né? Então, e eu acho que também o espaço que isso foi ganhando nas campanhas, porque talvez no começo vamos colocar um influenciador. Né? Era um detalhe. Hoje, os influenciadores estão se tornando uma base muito sólida de qualquer estratégia. Óbvio que nada é excludente, mas estão muito fortes, né? Então, cada vez eu acho que o núcleo foi mais sendo demandado, né? Antigamente a gente brinca, sobrou uma verbinha, vamos fazer influência. É, tipo isso. Hoje não. Hoje nós temos uma verba dedicada para influenciadores, né? Então, até a demanda por equipes maiores, por estruturas maiores dentro das agências começou a acontecer. Tu falou uma expressão que eu quero te perguntar sobre ela. Tu falou assim, o creator perfeito, né? A gente tá falando, os creators que fazem um trabalho bom, um trabalho de excelência. O que é um creator perfeito? Bom, perfeito é difícil, né? Perfeito é meio complicado a gente falar na perfeição, que ela não vai ser entregue. Mas hoje o que eu vejo que é um bom influenciador, é um influenciador que ele já se enxerga como um profissional, né? A gente tem aqui um mar de influenciadores que surgem todos os dias. Todos os dias a gente tem um influenciador que está em ascensão, um influenciador que deslanchou. Então, muitas vezes essas pessoas deslancham da noite para o dia. A gente sabe que elas constroem uma carreira, mas o boom vem por um vídeo específico da noite para o dia. Talvez ela não consiga manter, mas naquele momento ela está explodida, digamos assim. Exato. E aonde que ele vira um bom influenciador? É quando ele começa a se enxergar como um profissional de influência. Ele se compromete com prazo, ele se compromete com qualidade de entrega, ele se compromete em ouvir o cliente também, ouvir a agência, ouvir a marca. Ele se entende como uma ferramenta também de solução para o problema do cliente, ou para o que o cliente quer comunicar. Então, ele vem com ideias, ele vem com estratégias, ele vem com todo um planejamento para a gente. Não é só aquela coisa... Eu acho que ele participa. Ele é, de fato, um criador. Exato. Ele participa desse processo, porque ele traz a audiência nativo digital do que ele sabe falar. Exato. E ele coloca isso. E ele sabe que ele sabe daquilo. E ele vem para a agência e fala... Eu vou ajudar vocês a construir isso para minha audiência. Sim. Então, eu acho que um bom influenciador é um influenciador comprometido acima de tudo, é um influenciador que enxerga a oportunidade de trabalhar com uma marca e de fazer ela crescer e também ajudá-la dentro da sua comunidade, da sua audiência, né? A era do influenciador que fazia conteúdo deitado na cama como uma publi, ela não existe mais. A gente vive um novo momento. A gente vive um momento onde o influenciador, ele conecta a comunidade dele com a marca. Perfeito. Ele sabe que ele consegue falar para aquela base, para aquela comunidade. É isso. E ele sabe que a marca que ele vai trazer para a comunidade dele é uma marca que tem valores próximos ao dele. Sim. É uma marca que
ele se identifica. É muito sobre isso, né? É sobre, hoje em dia, cada vez mais, eu falo muito sobre a influência identitária. Eu acho que a gente vive o momento da influência identitária. As pessoas antigamente elas conectavam com o aspiracional, uma vida distante. Hoje a gente se conecta com aquilo que, cara, eu me conecto com a Tassi porque ela tem uma dor do dia a dia dela que se conecta comigo ou alguma coisa. Então assim, a gente se conecta com algo que identifica a gente, se prende àquele influenciador. Dessa forma, a gente começa a ter vários perfis de influenciadores que fazem sentido quando falam para uma comunidade. Por exemplo, do micro, médio, macro, celebridade. Na tua opinião, qual é hoje a maior diferença entre essas categorias em termos de, cara, eu sou uma agência, eu trabalho com isso, e quando eu vou recomendar um creator para uma marca, o que eu sugiro? Quando eu sugiro um micro, eu espero aquilo, quando eu sugiro um médio, eu espero aquilo, um macro ou uma celebridade? Eu acho que é mais assim, não é pelo tamanho do influenciador que hoje eu acho que a gente precisa olhar numa estratégia de influência. Claro que a gente tem todo um funil, né, de influência junto com de conversão, enfim, que a gente tem que pautar nossas estratégias quando você fala de awareness, de alcance, né, de consideração. Mas hoje em dia a gente tem trabalhado muito dentro dos nossos clientes essa questão que eu te trouxe de comunidades. Para que comunidade? Quem que conversa? Qual é a audiência daquele influenciador? A minha marca, ela vai conversar com quem eu preciso conversar? Então, mais do que tamanhos de influenciadores, com quem, que tipo de seguidor ele vai nos trazer? Que tipo de audiência ele está nos trazendo, né? Então, que conexão ele vai criar? Que conversa que eu vou gerar para minha marca? Que identificação ele vai gerar para minha marca? Então, eu posso ter uma celebridade que ela tem uma vida aspiracional. A gente não pode deixar de lado a celebridade que ela traz uma aspiração de vida para quem a segue. Mas também é uma celebridade que conversa com a minha comunidade da marca. A gente tem cliente que o foco dele é público CD. Sim. Eu tenho celebridade Claro. que chega nessa comunidade. Óbvio. Assim como eu tenho micros que vão me ajudar muito a construir essa comunidade. E amplificar aquilo tudo, né? Dar aquela voz para aquilo tudo que é necessário e que é preciso. E eu também fico muito me perguntando sobre a questão da análise de influenciador. Porque a gente fez um job recente que foi muito legal. A gente analisou muitos nomes. Muitos nomes. Eu acho que, sei lá, pra gente contratar 20, a gente analisou... Quase 100, mais. 200 e poucos! E aí, assim, eu fico pensando assim, cara, o que é que passa pela cabeça da Tassi na hora de analisar um perfil? Quando ela entra lá no perfil, o que é que ela olha? Ela, de um jeito bem prático, cara, eu vou olhar o número de engajamento, eu vou... Claro que esse dashboard a gente tem e tudo mais, mas assim, o que é que te faz brilhar os olhos? Essa é uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Aquele job, por sinal, foi muitos nomes, meu Deus do céu, era noites viradas analisando nome. Na verdade, essa entrega, ela até brinca, é o nosso case, é o nosso start, é o início de um novo posicionamento que a marca trouxe para o job. Não vou mentir, é importante para a gente saber a performance do influenciador. Claro. Por mais que ele fale com a minha comunidade, se ele falar com... Né, ele não tinha uma performance boa, se ele não trouxer para mim minimamente um engajamento, ele gerar não essas faz sentido conversas, pagar ele. Não faz sentido pagar. Mas, em específico, para esse job, o que a gente analisou muito foi a verdade do influenciador pela marca. A gente tinha uma questão ali de um produto que não era tão aceito por determinadas audiências, por determinadas classes sociais, e a gente precisava comunicar de igual para igual. Então, não adiantava eu trazer um influenciador que não bebia meu produto, Sim. Né? Não adiantava eu não consumir meu produto, não adiantava eu trazer um influenciador que tinha uma classe social que não conversava com aquele cluster, com assim. O meu cluster, ou então que a gente sabe que ele não é um cliente da marca, né? Então, assim, não é então, só... a verdade é uma das principais bases na hora de escolher o influenciador. Sempre. É de analisar o que ele fala faz sentido com o meu produto. É sempre. É uma coisa que você olha e você fala, isso faz sentido pro produto. E aí, a partir dali, você dá, agora eu vou analisar se faz sentido performar, se faz sentido número, engajamento e etc. É isso. Primeiro o quanto de verdade ele traz. Então, assim, eu preciso trazer verdade. Claro. Eu preciso fazer com que o influenciador, na hora que ele vá falar do meu produto, as pessoas não olhem com estranheza e falem, duvido que ele consuma isso. Isso aí, duvido que ele compra isso. Então, primeiro de tudo, verdade. Verdade, sempre verdade. Segundo, identificação com a marca. Né? Você vê aquela pessoa usando aquele produto, consumindo, fazendo uso do produto? Sim,
Então, já é um ponto a favor dele. Já faz sentido. Já faz sentido. E aí a gente entra para dados mais quantitativos mesmo, de análise de performance, que isso sempre vem andar junto com o influenciador. Tassi, quais são os principais desafios hoje do mercado? Amigo, eu acho que a gente tem 3 grandes desafios. Não são grandes, mas a gente tem 3 desafios. E é o desafio que eu falo tanto para o profissional que trabalha com esse mercado, para o creator que trabalha nesse mercado, e para o cliente que está anunciando nessa frente. Hoje eu vejo que para o profissional de marketing de influência, a gente tem um desafio de constantemente estar aprendendo, descobrindo, trazendo soluções através de influenciadores. Se atualizando dia por O dia. tempo inteiro. Muita gente chegando, sempre tem uma pessoa que está em evidência. Em evidência. A gente precisa saber quem é essa pessoa. Uhum. A gente precisa saber quem é que vai nos ajudar a comunicar. Então, eu acho que hoje um dos grandes desafios é a gente estar sempre por dentro de quem são os influenciadores, quais são as novas plataformas. As trends do momento. Porque um dia é capaz de mudar tudo. E muda. E muda. E muda. Na influência, nas redes sociais, no digital, um dia faz muita diferença na nossa, 100%. na nossa 100%. estratégia. E a gente tem que estar ligado. Exato. Isso cansa. Bastante. Então, Bastante. isso é um desafio. É um desafio. A gente precisa entender de influência, a gente precisa entender de plataforma, algoritmo. O tempo inteiro a gente está ali aprendendo, estudando, fazendo. Então, isso é um desafio para o profissional. Pro profissional. Para o creator, eu trago muito, eu vejo de 2 formas. Os novos creators se enxergarem dessa forma que a gente vem falando. Eu sou um profissional de influência, eu preciso ter uma estrutura por trás de mim, eu preciso hoje trazer soluções, não é mais só entretenimento, agora eu preciso vender uma marca. Como eu vou fazer isso de forma bacana, estratégica, sem perder a minha identidade, a minha verdade? E eu percebo muito também que as marcas, elas esperam do creators alguma bandeira. Assim, bandeira que eu falo no sentido de ter algo que vai muito além de uma superficialidade em cima de um conteúdo. Né? Eu percebo muito esse olhar, assim, não, eu não quero só esse blogueiro look do dia. Ele tem que me trazer algo mais. Com certeza. A gente vê esse movimento acontecendo também, principalmente marcas que são um pouco mais abertas ao novo, né? Sim. Que a gente tem marcas que elas optam por não se envolver realmente no tipo, mas elas estão... Hoje, eu vejo que no mercado das marcas, quando a gente fala de marketing de influência, a maior parte das marcas querem pessoas que levantem bandeiras e que se posicionem sobre isso, né? Então, assim, para mim é muito claro que quando o influenciador, de uma forma também madura, a gente tem que deixar isso muito claro também, é sobre levantar bandeiras de formas maduras, né? Sim. De uma forma não ofensiva. A gente consegue trabalhar muitas marcas com esses influenciadores, porque hoje a marca, é o que eu te falo, ela quer liberdade do influenciador, ela quer entrar numa comunidade, ela quer gerar conversa, ela quer pertencer àquele meio. E nenhuma marca gera conversa, pertence ou cria verdade se você não abraça tudo que o influenciador te traz. Com certeza. Isso inclui as bandeiras que ele levanta. Sim. Né? Então, E o terceiro ponto, tu ia falar da marca. Dos clientes, da marca em si, né? Eu vejo... as marcas, muitas delas vêm de uma publicidade onde era a marca se apresentando numa mídia em massa, conversando, eu, marca, você, meu provável futuro, quem dera, tomara, cliente. Sim. Quando a gente usa o marketing de influência, a gente tem uma terceira pessoa ali, a gente tem um terceiro veículo de comunicação. Sim, verdade. E esse terceiro veículo de comunicação, essa terceira fase, etapa, né, na verdade que não é a terceira, ela é a segunda, porque você tem a marca, o que ela quer falar, você passa isso para o influenciador, e o influenciador, respeitando o tom de voz dele, respeitando a verdade forma dele, a verdade que ele tem, e respeitando aquilo que ele sabe que funciona com a audiência dele, ele vai construir para essa marca. Então, a gente sai do momento, eu, marca, falando com você, cliente, e a gente entra, eu, marca, falando com uma comunicação, um comunicador, que ele acaba sendo uma plataforma para o público final. E como que vai falar com o meu provável cliente? Então, a gente tem aqui uma pessoa no meio que... Intermediador, digamos assim. É um comunicador. Que ele sabe o que funciona para a audiência dele, ele sabe como comunicar para a audiência dele, e muitas marcas, às vezes, elas não conseguem deixar isso fluir de uma forma mais tranquila. Elas estão tão acostumadas a se apresentarem para o consumidor final que quando entra esse comunicador no meio, elas querem deixar ele tão enquadradinho a ponto
quando ele vai comunicar não gera verdade. Sim, porque Gera ele tá estranhamento. brifado de um jeito que ele se Exato. tornou, na verdade, quase um apresentador e não um comunicador do que ele é pra base dele. Ele se tornou um ator. É isso. Eu brinco, ele virou um outdoor digital. Às vezes não é nem outdoor, é caminhão de oferta na rua, aquele carrinho da oferta. Verdade, Tem uns verdade. que viraram isso, tipo, que Verdade. acabam virando isso. E aí não adianta depois a gente cobrar a performance dele se a gente não deixa ele Não criar. deixa ele criar. Então eu acho que Eu ia hoje te é um perguntar, desafio eu ia pras te perguntar marcas. algo que talvez você já tenha me respondido. O que é que antes funcionava que hoje não funciona mais no marketing de influência? Não funciona mais o influenciador como uma plataforma de venda, somente de venda. Antigamente era muito engraçado os clientes vinham, eu quero pagar um combo de 3 stories em um feed, um post no feed, e eu quero que ele me gere tanto de venda. Hoje as marcas elas já percebem que a Que não é por aí. não é por aí, Aham. que a influência ela é construção. A influência ela é você estar constantemente Legal em falar contato disso. com a marca. Legal sabe? falar disso, porque é muito constante, obviamente, as pessoas estão mudando o mindset de achar que eu contratei para ter um resultado comercial curto, um influenciador. E não é sobre isso. Não. Né? E também tem uma coisa que eu falo muito nas reuniões. A gente não tá só contratando, porque eu já me surpreendi várias vezes quando eu contratava um influenciador e a gente falava, eu não quero que ele poste, eu quero só o conteúdo. E aquilo é uma coisa que me surpreendeu, porque eles falavam assim, mas por quê? Eles falavam, não, porque eu não quero a audiência dele, eu quero o conteúdo nativo digital que ele criou. E aí, com esse conteúdo, eu uso no tráfego, eu uso no TikTok, eu uso em performance, porque o que acontece? Quando você fecha com um influenciador, você não compra mais só uma audiência, você compra um conteúdo. Exato. E talvez o valor do conteúdo esteja sendo mais valorizado e reconhecido pelas marcas, porque as marcas precisam. Como que uma marca faz um TikTok sem ninguém? Sem um influenciador? Não tem. Não dá. Não existe, não dá. É. Ela até pode trabalhar uma marca, mas quando ela se humaniza, né, quando ela de alguma forma tem uma representante humano, ela consegue se aproximar muito mais do que ela quer comunicar. Quando você humaniza uma marca, seja através de estratégias de criação, enfim, de persona. Eu vou trazer a Magalu. A Magalu é uma humanização de uma marca, Claro que é. né? Então, assim, E de uma forma muito inovadora, né? super. Então, Super. assim, Referência mundial. acabou-se a era da influência robótica. Começou-se, talvez, a era da influência com a inteligência artificial. Claro. Né? Então, assim, a gente tem aí uma questão de quando você traz pessoas para o conteúdo da marca, você humaniza a marca, você dá cara, você dá voz, você dá personalidade para a sua marca. Por isso que é muito importante também quando a gente faz curadoria de influenciadores. O valor da marca precisa andar junto com o valor do influenciador. Para que ela se sinta até confortável em deixar ele usar o tom de voz dele para comunicar. Exatamente. Uhum. E eu vou te fazer uma última pergunta. Eu queria entender muito esse movimento. A gente falou de inteligência artificial, mas daqui a 3 anos, como tu imagina estar o marketing de influência? Vou te falar uma coisa que eu converso com uma amiga minha que ela é especialista em influência para médicos. Em 2019 eu falei para ela, olha esse perfil aqui. Era uma influenciadora digital que não existe. Ela era feita no computador e trabalhava com marcas como Prada, Louis Vuitton. Eu sei qual é. E ela com milhões de seguidores, né? Ela é maravilhosa. E estando em eventos, ela estava em eventos, ela não existe, né? Então, isso foi em 2019. Eu comecei a falar sobre a influência, ela é muito sobre identificação. E não necessariamente a identificação pode vir do ser humano. Humana, né? Humana. Identificação são sentimentos. Exato. Identificação você pode criar uma influenciadora virtual, mas ela tem valores, ela tem posicionamento, ela tem bandeiras, ela se posiciona. E não necessariamente eu preciso de uma influenciadora carne e osso para transmitir. Eu não acho que a influência do carne e osso vai acabar nunca. Eu acho que a inteligência artificial e se soma. Elas vão se somar. Caraca, o que é que isso vai dar? Elas vão somar. Minha amiga, e assim, vai ser surpreendente ver
como brifar uma inteligência Não é isso. artificial. Não, e o mais louco é que, tipo assim, a gente tá vivendo muitas transformações nesse mercado. Há 3 anos atrás era outro, agora é outro completamente diferente. O que vai ser daqui a 3 anos? Com certeza eu acho que a palavra de inteligência artificial, ela vai estar muito no nosso vocabulário diariamente, mas isso é uma mudança porque é uma mudança não só na influência, mas no nosso comportamento. Porque a influência, o marketing de influência, ele é muito o comportamento das pessoas. É muito sobre entender isso tudo, né? Exato. Ai, que aula! Gente, eu vou ter que encerrar, mas eu não queria encerrar. É que as pessoas ali atrás estão brigando comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito, né, Vini? Estamos juntos. Muito bom, é sempre um prazer estar com você. Sua energia contagia de verdade. Ai, obrigada. E obrigado você que ficou até aqui, junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi muito. Eu sempre aprendo muito com a Tassi. E eu quero que vocês acompanhem, porque muita gente bacana ainda vem por aqui. É uma temporada deliciosa que a gente está fazendo. Segue aí nossa rede social, Influência com Sotaque. A minha é Vinícius Machado. Tassiana N... Desculpa, Tassiana CC. Ai, é que ela tá virando blogueira agora. Tá perdoado. E ó, gente, brigadíssimo. Até a próxima. E é isso aí.